Muito boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Estamos fazendo um estudo agora sobre os juízos de Deus, que não compreende apenas o juízo final, que é o juízo conhecido como o juízo do trono branco, mas nós vamos estudar, como já estudamos na aula passada, estudamos na aula passada o juízo de Deus, que foi o tribunal de Cristo, né? Estudamos na aula passada sobre o tribunal de Cristo, explicando que o tribunal de Cristo é o julgamento da igreja, onde a igreja, após arrebatada, irá receber o galardão pelo trabalho realizado aqui na Terra durante o tempo da nossa existência. Hoje vamos estudar sobre o juízo de Deus, que está reservado para Satanás e os seus demônios. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o juízo de Deus para a nação de Israel e o povo gentílico, né? E, por último, então, vamos estudar o juízo do grande trono branco, que é o juízo final, ok? Então, nós vamos orar ao Senhor para começar a nossa classe. Algumas pessoas já se encontram conosco, outras vão estar chegando posteriormente, mas nós vamos então dar início orando para que Deus possa nos abençoar e conduzir a todos nessa classe. Amado eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Como assim o Senhor nos ensina em Tua Palavra, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento e prosseguir conhecendo. Essa é a razão pela qual estamos aqui, para juntos aprendermos mais da Tua Palavra. Pedimos a Deus que o Senhor, através desse estudo bíblico, abra as nossas mentes e dê-nos a condição de entendermos e assimilarmos esta palavra que é poderosa e que ensina-nos a respeito dos eventos finais, ou seja, a parte escatológica da Bíblia. Por isso eu oro pela minha vida, coloco-me em tuas mãos para que, através do Espírito Santo, com a sabedoria divina, com a inspiração, ele me conduza para que esta aula possa ser ministrada. Abençoe aos nossos irmãos, aqueles que aqui já estão e aqueles que estão vindo a conectar-se, Senhor, abrindo as nossas mentes, preparando nossos corações para que a Tua palavra nos seja ensinada. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, irmãos, nós hoje vamos estudar sobre o juízo de Deus para Satanás e os seus demônios. Nós sabemos nas Escrituras Sagradas que desde o momento em que Satanás se levantou contra o Senhor, ainda no céu, porque a Bíblia diz que o nome dele era Lúcifer, e quando ele então desejou ocupar a posição de Deus e receber a adoração que a Deus era devido, a Bíblia diz que Deus então o expulsou dos céus, com uma terça parte dos anjos que se uniram a ele naquele ato de rebelião contra Deus. Então Deus nunca deixou impune a Satanás e aos seus demônios por haverem rebelado-se contra ele. Mas a Bíblia diz que expulsou-os dos céus e eles foram então lançados em densas trevas. Por isso tornou-se ele príncipe das trevas e o líder dos demais demônios que a ele se uniram, os anjos que, após a queda, tornaram-se demônios. Mas nós sabemos que Deus tem também para Satanás e os seus demônios um juízo que haverá de ocorrer exatamente quando chegarmos ao segundo período da grande tribulação.
Nós sabemos que quando chegar lá, já no final do segundo período da grande tribulação, haverá uma batalha, que é a batalha final, onde o Senhor Jesus há de vir e haverá uma batalha entre o exército que vem com Cristo e o exército do anticristo, que se uniram a ele para essa batalha. E nesse momento, então, a Bíblia diz que Satanás será derrotado. E a Bíblia diz que, então, virá um anjo da parte de Deus que irá acorrentar a Satanás e, trazendo ele a chave do abismo, irá abrir o abismo e lançá-lo lá, e selar o abismo, e lá ele permanecerá por 1000 anos, durante o período do milênio. Então, Deus tem também um juízo já reservado para Satanás, que vai se cumprir, né, no final do segundo período da grande tribulação, naquela batalha que nós conhecemos, a batalha do Armagedon, que será travada lá no Vale de Megido. Então, vamos estudar hoje sobre esse tema, sobre esse assunto, que é o juízo de Deus reservado para Satanás e os seus demônios. Então, vamos lá. Deus não deixou impune o ato de rebelião orquestrado por Lúcifer, ainda no céu, mas expulsou, junto com todos os anjos que se uniram a ele, os precipitando em densas trevas. Pouco antes de ir para a cruz, falava Jesus com os seus discípulos, dizendo: o príncipe deste mundo haveria de ser julgado, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ou seja, Jesus, momentos antes de ir para o seu sacrifício na cruz, a razão pela qual ele veio foi para trazer ao homem a condição de ser restaurado e ter os seus pecados perdoados e voltar a ter o direito à eternidade. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para que o homem morresse, né? A Bíblia diz que a morte veio como consequência do pecado de Adão, que desobedeceu aquilo que Deus havia determinado. E estando o homem agora em pecado, a Bíblia diz que esse pecado de Adão passou a todos nós. Então, essa é a razão pela qual Jesus precisou ser enviado por Deus para morrer na cruz. E o seu sacrifício ser único e eficaz para trazer o homem de volta ao o estado de eternidade. Então, somente em Cristo Jesus, nós, como seres humanos, podemos voltar ao estágio original, que é o estágio de eternidade. E essa eternidade, para que fosse alcançada, né, Satanás precisaria ser derrotado na cruz, onde então agora Cristo, ao vencer a ele, teria agora a autoridade de Deus para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Então, Jesus, pouco antes de ir à cruz do Calvário e entregar-se em sacrifício, ele estava conversando com os seus discípulos e dizendo para eles o seguinte: olha, o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele já está julgado e condenado. E essa condenação de Satanás, ela se confirmou após a morte, após a entrega, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a razão pela qual Jesus precisou ser dado em sacrifício, morrer e depois ressuscitar, porque na ressurreição consuma-se então a vitória de Cristo e a derrota de Satanás. Porque agora em Cristo, todos aqueles que nele estão, a morte não tem mais poder e domínio sobre nós.
Ainda que nós passemos pela morte física, sabemos que vamos viver uma eternidade junto com o Senhor. Amém? Então, Jesus estava falando exatamente sobre isso. Por quê? Isto falou Jesus devido à iminência da sua morte e ressurreição, mediante a qual foi declarado culpado e condenado. Quem? Satanás. Então, mediante a morte e a ressurreição de Cristo, Satanás foi declarado culpado e condenado. Ainda que já tenha sido derrotado na cruz, Satanás segue ativo com a sua missão, que é matar, roubar e destruir a vida da humanidade através da prática do pecado. Mas o dia da sua condenação e prisão já se aproxima, onde ele e os seus demônios serão julgados, como podemos ver lá no livro de Judas, no versículo 6. Então, se você não pode abrir agora a sua Bíblia, lá no livro de Judas, e no versículo 6, você pode anotar e consultar depois essa leitura. Mas eu vou ler aqui para os irmãos. O que diz aqui no livro de Judas, no versículo 6, diz assim: e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, Deus tem guardado esses anjos em algemas eternas. E Satanás também, após a batalha do Armagedon, ele será preso, será acorrentado, lançado no abismo, e lá com os seus demônios permanecerá por 1000 anos, né, durante o período do milênio. Então, é o que está dizendo aqui no livro de Judas, no versículo 6, que eles já estão condenados, e haverá um tempo, ou seja, como nós lemos, já se aproxima o tempo, ou seja, quando se dará isso? Com a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, né, pela segunda vez, a Bíblia diz que após o término da batalha do Armagedon, aí então virá o anjo do céu trazendo essas cadeias, essas correntes, que irão acorrentar Satanás, e ele com a chave na mão, ou seja, o anjo do Senhor com a chave, vai abrir o abismo e vai lançar Satanás lá dentro, com todos os seus demônios que vão estar ali guardados, aprisionados, e o abismo será selado, e ali ele permanecerá por 1000 anos, durante o período do milênio, né? Então, quando é que acontecerá exatamente isso? Diz assim: na metade da grande tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio finais, uma grande batalha no céu entre Miguel, o líder dos anjos, contra Satanás e seus demônios, que são totalmente derrotados. Segundo os estudos apresentados, chega-se a pensar que esta foi uma tentativa de Satanás em reconquistar a sua antiga posição no céu, mas que foi duramente derrotado por Miguel e os anjos que, com Miguel, lutaram contra Satanás e os seus demônios. Ou seja, segundo os estudos, nós vemos que essa batalha que se trava no céu, no final da grande tribulação, é uma tentativa de Satanás, com os seus demônios, reassumir a posição que antes ele tinha no céu, como querubim da guarda, como anjo de luz. E essa batalha foi travada contra Miguel, o líder dos anjos, e os demais anjos que se uniram a Miguel para essa batalha. E isso, né, segundo os estudos, nós vamos ler a referência em Apocalipse capítulo 12, deu-se exatamente, ou seja, vai dar-se exatamente, né,
no último período da grande tribulação. Então, Satanás ainda vai tentar reconquistar a posição que perdeu após ser expulso do céu para as densas trevas. Então, essa batalha vai ser travada nos céus no final da grande tribulação, ou seja, nos 3 anos e meios últimos da grande tribulação, vai haver essa batalha e ele vai tentar retomar a posição que antes tinha como querubim da guarda e como anjo de luz, ou seja, retomando a sua posição. Mas isso vai ser em vão, porque ele vai ser derrotado, né? Mais uma vez. Então, se nós formos lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, fala a respeito desse evento que vai ocorrer no final dos 3 anos e meios da grande tribulação. Se nós formos lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo de 7 a 9, aleluia, diz assim, versículo de 7 a 9 de Apocalipse 12, diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, ou seja, a antiga serpente, Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, ou seja, Satanás e os seus demônios. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, quem? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, esse relato nos mostra, segundo os estudiosos, que nos 3 anos e meios últimos da grande tribulação, Satanás ainda vai fazer uma tentativa, uma investida para reassumir a posição que perdeu nos céus. E uma grande batalha vai ser travada entre Satanás e os seus anjos, que agora nós conhecemos como demônios, contra Miguel, o líder dos anjos, e os anjos do Senhor. E essa batalha será travada entre eles, e Satanás, com todos os seus demônios, serão derrotados e atirados novamente para a terra, né? Então, é o que diz aqui a palavra. Então, ele ainda vai tentar reconquistar a posição que perdeu, né? Durante essa passagem, né, que nós lemos, que mostra, né, que haverá essa batalha antes da sua derrota final e da sua prisão, né? Antes deles ser aprisionados e trancados no abismo por 1000 anos, ele ainda vai fazer uma tentativa, ele vai investir, né, contra os céus para uma batalha, para retomada de posição, mas vai ser derrotado e vai ser atirado novamente para a terra com todos os seus demônios. Né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Neste ponto, foi totalmente vetado o acesso de Satanás à corte celestial. Vou dar uma pausa aqui. Você lembra que quando o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E ele disse, de passear a terra e rodear por ela. Viste lá o meu servo Jó? Então, nós vemos que Satanás ele tinha acesso e se posicionava como acusador. Ah, ele é fiel porque tu abençoa a sua casa, a sua família, tem bens, atira tudo dele para ver se ele não vai te negar. Então, nós vemos que ali, então, travou-se uma batalha, onde Jó perdeu tudo que tinha, inclusive a saúde, mas permaneceu firme na fé e Deus o restituiu em muito mais do que ele havia sido tirado. Então, nesse momento, após essa batalha, dessa tentativa de Satanás de retomar a posição que tinha, será totalmente vetado, né?
o seu acesso à corte celestial para qualquer tentativa de acusação contra qualquer um que seja. Então, diz aqui o estudo, né? Neste ponto, foi totalmente vetado o acesso de Satanás à corte celestial. E quando Cristo vier no final da grande tribulação, ele será atado com uma grande corrente, e o anjo que tem a chave do abismo o prenderá por 1000 anos, para que deixe de enganar e seduzir os habitantes da terra. Então, no final da grande tribulação, quando Cristo vier para essa batalha final, né, que vai ser travada lá no Vale de Megido, chamada Batalha do Armagedon, ele vai ser derrotado, vencido, e então o anjo do Senhor virá com uma grande corrente, que acorrentará Satanás, abrirá o abismo e lançará Satanás dentro desse abismo. E vai selar o abismo, e lá ele vai permanecer por 1000 anos, para que deixe de enganar e seduzir os habitantes da terra. Então, vamos lá, Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 3, que fala aqui, a prisão de Satanás por 1000 anos, né? Isso vai se dar exatamente ao final da batalha, né? Então, vamos lá, Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, João, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Tremendo, né? Então, quando finalizar essa batalha, Satanás vai ser preso por 1000 anos, que é o período do milênio, que nós entendemos e cremos que vai ser um período literal, ou seja, nós cremos, né, que vamos reinar com o Senhor durante esse período onde Cristo será o rei sobre todas as nações, né, e a sua sede de governo será na cidade de Jerusalém. Então, Satanás vai estar preso, e os seus demônios também com ele, durante esse período de 1000 anos. E aqui Apocalipse diz assim, até que se cumpra o tempo. Que tempo é esse? O tempo do milênio. Então, durante esse tempo do milênio, os 1000 anos, Satanás vai estar preso com os seus demônios e impedido de enganar e seduzir as nações da terra. Mas nós vemos aqui no final do versículo 3, que nós lemos, depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, mesmo depois de 1000 anos acorrentado e preso, ele vai ser solto. Aí você pode estar se perguntando assim, mas por quê? E para quê? Aleluia. Tremendo, né? Aleluia. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Durante o período da sua prisão, ou seja, 1000 anos, Satanás estará incapacitado de fazer qualquer ataque contra a humanidade. Ele vai estar neutralizado totalmente. Durante 1000 anos, ele com seus demônios vai estar totalmente neutralizado. Ele não terá nenhum poder de ação ou de influência sobre qualquer ser humano durante esse período.
né? Ele não vai ter nenhuma condição. Como foi desde a criação lá no Jardim do Éden, quando ele provocou a queda do homem. Então, ele vai estar preso, não vai ter mais nenhum acesso para seduzir o homem ao pecado, como ele fez lá com Eva no Jardim do Éden, quando começou com ela aquele diálogo que nós podemos ver lá em Gênesis no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Então, aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, através da sedução que levou Eva a desobedecer a Deus e pecar contra o Senhor, durante os 1000 anos, Satanás vai estar neutralizado. Nenhuma ação ele terá sobre a humanidade durante esse período em que ele vai estar preso no abismo com todos os seus demônios. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim: mas a serpente, ou seja, Satanás, quando fala serpente é Satanás, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Essa parte, nem tocar nele, ela que acrescentou, Deus não falou isso, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Satanás agiu com astúcia, com sedução, propondo à mulher comer do fruto, desobedecer a Deus, para que os seus olhos fossem abertos, para que ela pudesse tornar-se igual a Deus, né? Então, aquilo que levou à queda, né, querendo usurpar a posição de Deus, ele agora usa do mesmo artifício, da mesma artimanha, para seduzir a Eva e levá-la a pecar contra Deus. E foi exatamente por haver pecado que o pecado se instalou na humanidade por Adão, né? Então, todos que vieram após Adão herdaram, né, essa natureza pecaminosa oriunda do ato de desobediência de Adão e Eva. E para que isso fosse consertado, e o homem recebesse de volta o direito à eternidade, alguém teve que vir para se sacrificar e pagar o preço, derramando o seu sangue para redimir-nos dos nossos pecados. E esse foi Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele é o único que pode e tem o poder e a autoridade de Deus para perdoar pecados. Então, só por meio de Cristo que nós podemos voltar ao nosso estágio original de eternidade. Que a Bíblia diz que, ainda que morramos, na volta do Senhor Jesus, nós seremos ressuscitados em um novo corpo. E se estivermos vivos, não tem problema, vamos ser também transformados em um corpo glorificado, para poder ter ascensão aos céus e viver a eternidade com Ele. Amém? Então, isso só é possível através de Cristo. Por isso, faz-se necessário anunciar o Evangelho, pregar a palavra, para que o homem, através do Espírito Santo, reconheça o seu estado de pecado, de condenação, e se arrependa, e se reconcilie com Deus por meio de Cristo, para ter direito à eternidade. Ninguém terá eternidade com Deus, senão por meio de Cristo, ok? Então, vamos lá.
Então, nós vemos aqui que, durante esse período de 1000 anos, ele não terá mais acesso à corte celestial para acusar qualquer pessoa que seja, como ele fez com Jó. Ele não terá nenhum acesso para seduzir nenhum ser humano a pecar contra Deus, porque ele vai estar incapacitado de fazer isso, porque ele vai estar trancado no abismo por 1000 anos, junto com seus demônios. Como não há nenhuma evidência bíblica de atividade maligna durante este período, considera-se que os demônios também estarão presos juntos com Satanás no abismo. Ou seja, a Bíblia não registra nenhuma ação maligna durante o período do milênio. Então, considera-se que também os demônios estarão lá presos junto com Satanás durante o período do milênio. Mas, seguindo, mas quando se cumpra este período de 1000 anos de sua prisão, ele será solto. Para quê? Para enganar outra vez as nações. Que coisa tremenda, né? Mesmo depois de atado e preso no abismo por 1000 anos, Satanás não modifica o seu caráter, continua o mesmo. E ele, então, agora sai, após ser solto, após o milênio, para seduzir novamente as nações da terra. Se a gente for lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 7 até o versículo de número 10, o título em cima diz na minha Bíblia: Satanás é solto após o milênio e derrotado. Ele vai ter um tempo de ação, ele vai conseguir seduzir algumas pessoas, mesmo durante o período do milênio, mas logo a seguir ele vai ser novamente derrotado e exterminado por uma vez por todas, né? Então vamos lá. Lá, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 7 ao 10, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, que é o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, o livro de Apocalipse diz que após os 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai seduzir as nações e ainda vai tentar novamente se rebelar contra o Senhor. Mas a Bíblia diz que do céu desceu fogo e ele foi derrotado, e agora derrotado ele é lançado no lago de fogo, e ali já se encontra a besta e o falso profeta, né? E a Bíblia diz: e eles ambos serão atormentados de dia e de noite. Seguindo, por fim, Satanás então chegará ao seu destino final, preparado para ele e os seus demônios, que é o lago de fogo eterno. Ou seja, após o milênio, Satanás vai ser solto, vai seduzir as nações. Ainda haverá uma outra tentativa de rebelião contra Deus, mas ele será derrotado e, após a sua derrota, ele será lançado no lago de fogo e ali permanecerá e será atormentado
pelos séculos dos séculos, junto com os seus demônios, junto com o falso profeta, junto com a besta e todos aqueles que, no juízo final, para lá também serão enviados por não haverem crido e recebido a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos ver isso quando estudarmos o grande juízo do trono branco, que é o juízo final. Então, se nós formos lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, e versículo 41, olha o que diz aqui Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, e versículo 41. Vamos lá. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 41, onde fala-nos que ali será o destino final de Satanás. Diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 41, diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o Evangelho de Mateus está dizendo aqui que esse lugar, lago de fogo, de tormento eterno, de condenação eterna, que a Bíblia descreve como a segunda morte, serão lançados para lá quem? O diabo, os seus demônios, os seus anjos, os seus anjos, e também todos aqueles que, no juízo final, receberem a condenação para lá também serem enviados. Então, o lago de fogo será o lugar final de Satanás, seus demônios. Então, ele ainda vai tentar reagir e vai tentar tomar posição novamente, mas vai ser derrotado e aí então será lançado para esse lugar que já está preparado para ele, os seus anjos e todos aqueles que para lá serão enviados no juízo final por não terem crido e aceito o sacrifício de Jesus. Vamos lá, para a gente finalizar. É importante ressaltar que o fato de Satanás e seus demônios serem lançados para o inferno não terão nenhuma autoridade sobre ele, ou seja, sobre o inferno, mas serão ambos atormentados, assim como todos os seus seguidores. Se nós formos lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e versículo 15, olha o que diz aqui. Versículo 14 e 15 de Apocalipse diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, no juízo do grande trono branco, é o que diz a Bíblia, todos que morreram vão ressuscitar e vão se apresentar diante de Deus. Todos, todos. E naquele exato momento, então, será aberto o livro da vida. E todos aqueles que não foram achados, escritos no livro da vida, que a única forma de nós termos o nome escrito no livro da vida é recebendo o sacrifício de Jesus e o reconhecendo como único e suficiente Salvador para perdão do nosso pecado. Então, quando eu aceito a Cristo e sou salvo e perdoado dos meus pecados, então o meu nome é escrito nesse livro, chamado Livro da Vida. Mas aqui a Bíblia diz, que nós lemos no versículo 14, que diz que a morte
e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, que é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o lago de fogo, que nós sabemos que é o inferno, é o lugar que Deus já tem preparado para Satanás, os seus demônios e todos aqueles que, durante a sua existência na terra, não aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, preste bem atenção para que falemos aos nossos amigos, aos nossos parentes, familiares, pessoas próximas, mostrando para eles o seguinte: olha, a tua vida aqui na terra é a única chance e oportunidade que Deus te dá para que você seja salvo por Cristo e não venha perecer a sua alma no lago de fogo, que é o inferno, junto com Satanás e todos os seus demônios. Depois que partir daqui, sem Jesus, aguarda-se somente o julgamento final para receber o quê? Condenação. Então, por isso que a Bíblia diz: o tempo, o dia da salvação é hoje. Quer dizer o quê? A única chance que o ser humano tem de voltar ao estágio de eternidade e ter a sua alma salva e viver eternamente em Cristo, na presença de Deus, é através de Jesus. Isso é o Evangelho. Evangelho é salvação, arrependimento de pecado, confissão e abandono para viver uma nova vida em Cristo. Então, essa é a razão pela qual Satanás, depois de 1000 anos preso, ainda vai ser solto por um período. E ele vai conseguir seduzir algumas pessoas que vão estar vivendo durante esse período do milênio. Porque ainda que Cristo esteja reinando como Senhor absoluto sobre todas as nações, ainda assim haverão corações que não se submeterão e não se renderão a Cristo. E essas pessoas é quem Satanás vai seduzir durante esse período para arrastar junto com ele para a condenação eterna, que é o lago de fogo. Nada diferente do que nós estamos vivendo no presente momento. Satanás, ainda hoje, com a sua astúcia, com as suas maquinações, ele tem conseguido aprisionar e seduzir e manter muitas pessoas ainda resistentes ao Evangelho de Cristo, achando até mesmo que a vida é só essa que nós vivemos aqui. Não, há uma vida que nós poderemos viver ou na eternidade com Cristo, ou no inferno, em tormento e em condenação. Então, irmãos, Satanás também vai receber o seu juízo no tempo oportuno para ser lançado lá, de uma vez por todas. Mas isso vai ocorrer exatamente lá no milênio, depois dele ter sido preso por 1000 anos, solto por um período de tempo. A Bíblia não diz quanto tempo será, não fala, mas só diz que é um período de tempo, e ele ainda vai agir e arrastar alguns cujos corações não se converteram. Aí você pode dizer assim: mas pastor, mesmo com Jesus reinando, mesmo quando Jesus sendo o rei absoluto sobre todas as nações, ainda haverão corações endurecidos a ponto de não se submeterem ao seu governo e a ele? Aí eu vou refrescar a sua memória e levar você lá para o tempo em que Jesus esteve na terra. Quantas pessoas viram os milagres? Quantas pessoas ouviram a sua palavra, os seus ensinamentos? E o que Jesus disse àqueles para quem ele veio?
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas à espada. Como eu gostaria de protegê-los, assim como uma galinha põe os pintinhos debaixo de suas asas, né? Então, nós vemos que, mesmo quando Jesus esteve aqui na Terra, operando maravilhas, sinais, prodígios, ensinamento, coisas tremendas que Jesus fez, muitos não creram nele, mesmo vendo os seus milagres. E isso não será diferente lá no período do milênio. Ainda haverão pessoas resistentes, mesmo Jesus reinando como Senhor sobre todas as nações. Ok? Então, irmãos, aqui nós finalizamos o juízo. Então, você fica sabendo que vai ter também um juízo final para Satanás e os seus demônios, e que todos aqueles que não aceitarem a Cristo vão ser lançados para o mesmo lugar que já está determinado para eles, ok? Então, na próxima classe, nós vamos estudar sobre o juízo de Deus, que está também reservado para quem? Para a nação de Israel e para o povo gentílico, ou seja, todo aquele que não é considerado gentio. Então, também há um julgamento para essas pessoas, ok? Bom, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Por favor, fiquem à vontade. Um de cada vez. Não empurra, não empurra. Eu tenho a minha pergunta. Sim, Vamos dormir daqui. Pastor, então, o milênio seria reservado para pessoas que aqui na Terra estejam vivendo na Terra e também para os salvos, que é a igreja? Essa parte é que eu não entendi agora, quando o senhor falou que vão ter pessoas que vão rejeitar Jesus, mesmo, né, estando no milênio perto dele. Então, quais são as pessoas que estão indo para o milênio? Quais as pessoas que estão indo para o milênio? Que estarão no milênio. Porque o milênio é quando Jesus vai reinar por 1000 anos. Sim. E eu entendo que a igreja vai estar com ele. No milênio. Então, quem mais vai estar com ele? Ou é só a igreja, e da igreja ainda vai ter pessoas que ainda vão rejeitar Jesus? Não, ainda vão haver pessoas, porque você lembra que durante a grande tribulação vai se intensificar uma batalha de perseguição do anticristo contra as pessoas, né? Muitas pessoas serão mortas porque irão resistir ao governo do anticristo e vão se render ao Senhor e não vão receber a marca. Então, essas pessoas vão ser mortas pelo anticristo, mas vão ser salvas, Mas haverão pessoas, inclusive a nação de Israel, o povo de Israel, né? Por isso vai ter aqui os 144.000 que vão estar pregando. Então, no final dessa batalha, quando ele reinar durante o milênio, vão haver pessoas que vão estar durante esse período. E essas pessoas, elas, mesmo Cristo reinando como rei sobre toda a terra, sobre todas as nações, muitas delas não irão se renderem, não irão, como se poderíamos dizer assim, se converterem de fato, né, à vontade de Deus. E são essas pessoas que Satanás vai conseguir ainda enganar e seduzir, né? Então, não, a gente pensa assim que, poxa, mas isso não seria possível porque Jesus vai estar reinando, mas isso já aconteceu no passado. Mesmo Jesus na Terra, o povo vendo os milagres, as coisas acontecendo, não o receberam, não o aceitaram. Então, não vai ser diferente, né? Durante esse período do milênio, né? Não sei se eu consegui te explicar. Posso procurar depois melhor para te dar uma resposta na próxima classe, eu quero aprofundar mais, porque então eu fiquei assim, pensando,
que seriam essas pessoas que estariam vivas Uhum. quando Jesus voltar. Sim. Mas, quando Jesus voltar, no meu entender, já é quando acaba tudo. Tipo assim, já é a igreja subindo Não, a igreja já subiu. A igreja, bom, a gente crê que a igreja sobe antes da tribulação. Da tribulação, eu sei. A igreja é arrebatada, aí vem o período de 7 anos da grande tribulação. No final da grande tribulação, tem essa batalha do Armagedon, onde o Senhor vence e dá-se início, então, o período do milênio, entendeu? Então seriam as pessoas que estivessem vivas, não seria nada com a igreja. Não, a igreja foi já arrebatada ao céu. Arrebatada. Está no céu. Então, a igreja não estaria no milênio? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que a igreja já está com o Senhor. Eu creio que não. Uhum. É uma oportunidade de 1000 anos e teria esse processo de Jesus, né, reinando a partir de Jerusalém, possivelmente muitos judeus, né, envolvidos com essa parte, que ainda estariam aqui, e com os 144. Eu vou fazer o seguinte, Arminda, eu vou você trazer uma resposta mais conclusiva na próxima classe, ok? Uhum. Porque na Bíblia, eu só lembrando que na Bíblia diz assim, que se fosse possível, o diabo ele convenceria até, não sei o que... Enganaria até os escolhidos. Os escolhidos. Então, sim, não é possível. Então, esse é o que eu creio, entendeu? Os escolhidos não é possível, né? Uhum. Uhum. Mas tá bom, pastor, obrigada. Eu vou dar uma pesquisada para te trazer uma resposta mais conclusiva sobre essa posição. Uhum. Tá bom? E uma coisa que eu aprendi muito certinho hoje, aí ficou pastor, foi dizendo que o diabo não terá privilégio no inferno. Eu nunca tinha pensado nisso. Não terá nenhum privilégio no inferno. Ele será atormentado como todos os demais. Uhum. A gente lê e às vezes não presta atenção. Oi? Uma pergunta que até mesmo o senhor falou assim, eu estou aqui pensando que vocês estão fazendo essa pergunta. Por que e para quê? Que depois que o diabo está acorrentado lá, está selado tudo, ele volta e aí ele vai atormentar todo mundo, é claro que tiver ali. Nesse caso aí vai ser no final. E outra coisa que fala, que nós acabamos de ler, que ele vai também até fazer, como se diz, atentar à amada cidade. Essa amada cidade que pode ser Israel? Como assim? Sim, porque no final da grande tribulação, quando terminar a batalha do Armagedon, Cristo vai estabelecer o seu reino, o seu reinado, e a sede vai ser em Jerusalém. A sede vai ser em Jerusalém. Então, ele vai reinar de forma literal, entendeu? Então, depois desse período de 1000 anos, ele vai ser solto e ainda vai conseguir seduzir alguns. A gente, às vezes, não entende o porquê, porque a Bíblia não explica porquê, qual a razão que ele vai ser solto depois de haver sido preso, né? Mas, se a gente... Existem coisas que não têm explicação. Por exemplo, por que Deus poria uma árvore no Jardim do Éden que desse ao homem a possibilidade de pecar? Se ele não quisesse que o homem morresse, não deveria pôr essa árvore lá e pôr essa condição. Mas eu vejo assim que muitas das vezes Deus ainda está testando-nos e tratando conosco em várias etapas. Às vezes eu penso por esse lado. Então, não sei se Deus vai permitir para ainda testar aqueles que vão estar vivendo durante esse tempo, né? Pode ser também, viu? Mesmo com Cristo, né?
E Deus vai permitir que isso aconteça, né? Para ver verdadeiramente o que está no coração do ser humano, né? Faz sentido É, também. mas a gente às vezes, mas por que Deus, quando viu que a serpente estava seduzindo a Eva para pecar, não impediu que isso ocorresse? É a condição que Deus sempre dá ao homem, né? O direito de escolha, liberdade de escolha, tomada de decisão, entendeu? Exato. Mas a Bíblia Pastor, não... Oi. se me permite, Sim. eu acho que o meu ponto de vista é que tudo aconteceu muito antes do Gênesis acontecer. Outro dia eu tive a oportunidade de estar conversando com o pai da Alessandra. Então, eu dizendo assim, ó, Deus, como ele é onisciente, né? Ele sabe todas as coisas, ele planejou, ele abriu tempo. Não existia tempo na época, não existia um ser humano. Deus abriu o tempo e ele já fechou o tempo lá na frente, quando vai acontecer todas as coisas que estão de profecias por acontecer no Apocalipse. Essa é uma linha de tempo. Depois disso, já não existe tempo mais e é eternidade. Então, antes de Gênesis tinha eternidade e depois de Apocalipse vai ter a eternidade. Então, como Deus, como o pastor está falando, por que ele colocou a árvore da vida? Que pecou e também tinha outra árvore que é a árvore da vida. Mas por quê? Porque ele sabe todas as coisas. E ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sim. Então, ele não quis criar robozinho ou mais anjos, né? Ou podia criar que tem tantos anjos diferentes, podia criar um outro tipo de anjo. Sim, sim. Mas ele criou uma pessoa à sua imagem e semelhança. E ele já sabia que o filho dele, ele ia entregar o filho dele para nos salvar. Então, pela sua onisciência, é que eu penso assim, que ele, como sabe de todas as coisas, ele vê isso aí. Agora, para a resposta do Satanás ser solto, eu acho que realmente, se existem pessoas que ainda estão nessa indecisão, se creem ou não creem em Jesus, aí está mais que explicado. E a outra coisa é que Deus não ia querer simplesmente agora você já está preso e acorrentado, agora eu te jogo no lago de fogo. Parece muito fácil, né? Sim. Então, ele dá aquela última rasteira no Satanás. Mas por tudo e para tudo é para cumprimento das profecias. Porque a Bíblia, se a gente considerar a Bíblia em uma ordem cronológica, tendo o Apocalipse como o livro final dos tempos, né? A gente vê aqui que Apocalipse fala assim, que Deus criará um novo céu e uma nova terra. Fala da nova Jerusalém que desce ataviada do céu, né? Então, isso, se nós lermos o Apocalipse, isso se dará exatamente depois de quê? Depois do julgamento final. Então, Deus vai criar um novo céu e criar uma nova terra. Eu creio que aí, então, seria o estágio final de eternidade e paz de todos aqueles que irão estar com o Senhor, né? Se a gente considerar essa ordem cronológica como o Apocalipse, os eventos finais, porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, João, ele fala aqui no versículo 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, o Apocalipse fala que, diante daqueles eventos que vão ocorrer sobre o céu, sobre a terra, sobre o céu, sobre as águas dos rios, dos mares, parece que leva-nos a caminhar para algo novo que Deus vai criar. Assim como ele criou a terra que hoje nós habitamos, ele vai criar uma nova terra, vai criar um novo céu. A Bíblia diz aqui que esse céu já não existirá mais. Deus criará tudo novo. Mas a gente vê, e ele fala aqui no versículo 9, então veio
um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias. Ele fala aqui da Nova Jerusalém, né? E que vai descer do céu, preparada por Deus. Então, a gente crê que isso vai realmente acontecer para dar a nós um estágio final com Deus, né? De eternidade com Deus, né? Porque é o que diz aqui a palavra, né? Então, tem essa possibilidade, né, de linha de raciocínio que nós vamos viver com o Senhor nesse novo céu e essa nova terra que Ele há de criar, que Ele há de preparar, né? Agora, como vai ser, a gente não consegue nem dimensionar como seria, ou pensar como seria, né? Verdade, É muito profundo, né? Não, mais uma perguntinha aqui, só para a gente continuar no diálogo. Quando o senhor disse que o diabo, o senhor disse não, o senhor leu, que o diabo será jogado na terra, ou atirado na terra. Foi atirado para a terra. Para a terra. Aí ele vai ser acorrentado, não é isso? É nessa hora? Não. Segundo os estudos, por aquela passagem que nós lemos, eles se crê que essa tentativa de retomada de posição no céu será no final da grande tribulação, ou seja, aproximando-se o final da grande tribulação, Satanás vai reunir os seus demônios e vai investir numa tentativa de retomar a sua posição que antes ele tinha no céu. Mas ele vai ser derrotado por Miguel e os anjos do Senhor e vai ser novamente atirado para a terra, o mesmo lugar para onde ele foi atirado a primeira vez, quando ele tentou tomar a posição de Deus. Você lembra lá que Ezequiel fala sobre isso? Então, da mesma forma como ele foi atirado naquela ocasião, ele vai ser atirado de volta, para poder, então, depois ser derrotado e aprisionado por esse período de 1000 anos. Mas a sua derrota final vai acontecer exatamente naquilo que nós lemos, né? Quando Deus, então, o lançar definitivamente lá no inferno, né? Então, lá vai ser o destino final dele. E a Bíblia é clara que o inferno não foi criado para o ser humano, né? Não. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. E para todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Mas ele foi criado mesmo, foi para o diabo e para os anjos do diabo. Sim. E quem vai ser jogado lá vai ser o diabo, os anjos e os que não forem encontrados com os nomes escritos no livro da Bíblia. Quando fala da criação do inferno, do lago de fogo, não fala que foi criado para ser humano. Não. Aqui diz aqui que nós lemos, né? Que foi... Aqui diz assim, no versículo 15 de Apocalipse 20, que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, diz aqui que foi criado para ele e os seus anjos, né? Satanás e os seus anjos. Que nós já lemos, né? Exato. Eu creio que é o Apocalipse 20, de 7 a 10. 20, acho que 27, 20, de 7 a 10, né? Isso. Quando fala da criação, fala que é para o diabo e os seus anjos. Eu prestei bem atenção nessa parte. Eu já tinha ouvido isso antes. Sim, aqui é isso mesmo. Para dentro do lago já se encontrará um falso profeta, atormentado de dia e de noite pelo século dos séculos. É isso mesmo. A gente já leu isso aqui, essa passagem. Mas realmente essa questão aí, eu vou pedir a vocês que me dê um tempo para trazer uma resposta mais conclusiva sobre esse assunto, das pessoas que vão estar, quem mais vai estar no milênio, né?
entendeu? Obrigada, pastor. Mas pode Aí ser eu, na próxima terça-feira ou depois na outra sim, terça, quando o pastor sentir. é, Muito obrigada. porque a gente tem que trazer isso mais a claro para que não, não fique dúvida, né, com relação ao assunto. Quando eu levanto uma dúvida, não é nem querendo saber, intrigante, assim, eu Não, quero não, saber. eu sei, É uma sei. coisa assim, que quando falou, aí me levantou aquela pergunta, entendeu? Não, Não, desculpa. realmente, realmente, porque eu, na verdade, eu vou lhe ser sincero, eu creio, eu tenho um posicionamento de fé que eu creio, mas isso não quer dizer que seja o correto. Então, eu não gostaria de afirmar o meu posicionamento, que pode ser um posicionamento que eu não encontre base na Bíblia para comprovar, né? Ok. Mas eu creio particularmente que nós vamos, de alguma forma, ter acesso a esse reinado do milênio. Eu creio, mais ou menos, que a gente vai ter acesso de alguma forma. Porque, veja bem, como acontecia antigamente no Antigo Testamento, os anjos tomavam a forma de um corpo humano e vinham à Terra como mensageiros de Deus, certo? Certo. Então, eu penso, e não vou dizer que afirmo isso, né, porque eu preciso de uma comprovação mais detalhada, mas eu penso que, da mesma forma, Deus nos daria um corpo. Quando a Bíblia fala de corpo glorificado, ela não especifica que tipo de corpo é esse, mas eu já ouvi até alguns pastores mencionarem que esse corpo é um corpo que daria-nos a condição tanto de estar no céu, como também de estar na terra, assim como os anjos faziam no Antigo Testamento, entendeu? Então, eu creio nessa possibilidade de nós, mesmo depois de termos sido arrebatados, estando reinando com o Senhor, onde a Bíblia diz que na ressurreição receberemos nós um corpo glorificado. Eu creio que esse corpo glorificado, que não é um corpo especificado como será, mas eu creio que, da mesma forma como os anjos vinham à terra e como mensageiros de Deus e passeavam por ela, né? Comeram junto com Abraão, inclusive, né? Você lembra disso, né? Que Abraão foi lá, Lembro. mandou Uhum. preparar pão, mandou preparar um novilho e trouxe, e eles comeram com Abraão, quando foram dar a notícia da herança que Abraão iria receber em Sara pelo filho da promessa. Então, Mas eu eram creio, só 2 anjos ou 3? E com foram, Jesus, se era Jesus um é, deles? é, Não era um isso. montão. Então, Mas, eu mas, creio. mas eu estou pensando até pelo lado assim bom, a Igreja Católica que fala muito sobre anjo da guarda, né? Que Sim. aí é outra coisa. Não, Mas eu não outra estou falando coisa. nessa parte. Mas assim, que Deus nos protege de coisas, né? E a gente sabe que Sim, é o Espírito Santo que nos ajuda a tomar as nossas decisões, mas quem sabe realmente, né, tem outras, tem esse lado. Mas também tem partes na Bíblia que fala que não tem interferência, né, da pessoa. Quando morre, não volta. Então, a pessoa não vai voltar. Mas não, a depois de ter um corpo pessoa, glorificado, aí sim, é outra coisa. pois é, a pessoa que morre sem Jesus, ela não tem como voltar a uma existência a não ser para juízo e condenação da sua alma. Mas por isso que eu particularmente creio, mas quero trazer uma base sólida para comprovar esse pensamento. Eu creio que a igreja, após ser arrebatada, vai estar podendo também reinar com Cristo durante esse período do milênio, por causa desse corpo glorificado que nós vamos receber da parte de Deus. Eu creio que nos vai permitir habitar nos dois lugares, nos dois ambientes, entendeu? Mas Entendi. eu quero trazer isso mais com uma comprovação,
para que a gente entenda melhor o assunto, né? Seria uma bênção. Já gostei da ideia. Mas foi muito boa. O estudo, como sempre, é muito bom. É bom a gente fazer esse momento. Eu tenho aqui um livro, quando eu fiz o curso aqui na universidade, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre... porque quando a gente prepara o estudo, é muito material, então não dá para a gente abordar tudo. A gente aborda mais assim algo básico, né? Porque por isso que o curso diz, é um curso básico de teologia para nos dar a entender a sequência dos acontecimentos. Então, o livro é muito grosso, eu tenho muito material, mas eu lembro que eu já vi alguma coisa sobre isso. Aqueles que vão reinar durante o milênio. Então, eu vou pesquisar sobre o assunto e quero trazer assim para os irmãos uma coisa mais detalhada, uma base mais sólida, biblicamente, ok? Então, não tome essa minha posição como algo definitivo, porque pode até que não seja, né? Mas eu é que penso dessa forma, que poderia ser mais ou menos como era antigamente os anjos, que, mesmo sendo seres celestiais, você vê que eles foram lá visitar Ló e avisar Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Foram a Gideão, quando ele estava malhando o trigo para pôr a salvo do ataque dos inimigos. Ou seja, a gente tem várias situações, né? Que a gente vê isso, que a gente chama de, na teologia, nós chamamos de teofania, né? É o nome que se dá a essa manifestação, uma manifestação de teofania. É aquilo que é sobrenatural tomar a forma corpórea de ser humano, né? Então, eu creio que, por esse corpo glorificado, Deus daria-nos a condição de habitar nesses dois ambientes. Mas eu quero ter mais certeza sobre isso para poder trazer para os irmãos uma base mais sólida, ok? Pastor, então, quando o senhor estiver pesquisando, pesquise uma outra perguntinha, uma outra coisa. As pessoas viveriam 1000 anos? Quem tivesse vivo? Como na época de antes de Noé, que as pessoas estavam vivendo 900 e tantos anos. Então, no milênio, essas pessoas viveriam o milênio? Ou as pessoas vivendo 120 anos, ou 70, Não, ou 80? a teoria de interpretação sobre o milênio é que seria realmente um tempo literal, né? No caso, para nós, um tempo de 1000 anos. Porque quando tudo isso acontecer, nós ainda estaremos vivendo com esse tempo que nós estamos vivendo agora. Por exemplo, nós poderemos não estar mais aqui, mas haverão pessoas que vão estar vivendo nessa mesma dimensão de tempo que eu e você estamos vivendo hoje, entendeu? Então, eu creio que quando fala ali de 1000 anos, eu creio a linha de interpretação mais aceita é que vai ser realmente um tempo literal de 1000 anos, né? Sim, mas mesmo sendo o tempo literal de 1000 anos, uma pessoa poderia viver só 300 anos, sim, a outra só sim. 200, a outra 100. E também isso isso é aí outra também coisa. é algo que teríamos que realmente ver, né? Vamos ter por base que a Bíblia diz que existem mistérios que são de Deus e a gente nem precisa questionar. É verdade, é verdade. Obrigada, pastor. Vou ficar caladinha Nada. aqui até a despedida. Amém. Glória a Deus. Mas eu acho que foi bom, mais para nós entendermos essa sequência dos eventos finais que vai acontecer. Então, nós estamos vendo que tem uma sequência: arrebatamento, tribulação, milênio e juízo final. Então, a gente está estudando esse juízo, mas o juízo final realmente vai ser o juízo do grande trono branco, onde ali todos os mortos irão se colocarem diante do Senhor, mas sem nenhuma chance mais de salvação,
ou de arrependimento, somente para a condenação, né? Que é o juízo do grande trono branco. Mas isso a gente ainda vai ver mais à frente, que a gente vai estudar na próxima classe, é o juízo de Deus reservado para Israel, a nação de Israel, e para a nação gentílica, né? Como Deus vai tratar isso, né? Então, vamos ver isso durante esse período. Amém, irmãos? Então, agradeço aí pela participação dos irmãos, Amém. poder estar conosco. Estamos aqui aprendendo juntos, temos dúvida. André, você quer aclarar alguma coisa sobre o assunto? Não, pastor, eu não tenho profundidade nesses detalhes que você estava discutindo, não. Ah, sim, Eu sim. também tenho que dar uma olhada. É verdade. Eu quero também fazer isso. Eu quero dar uma pesquisada, porque eu já vi esse tópico ali nesse livro que eu tenho, de eventos finais, e eu quero dar uma estudada, uma pesquisada, para ver realmente o que temos ali de base bíblica para poder atestar isso com mais segurança, entendeu? Mas é como eu disse, eu penso que isso seria possível devido ao corpo glorificado que vamos receber de Deus. Eu creio, mas Pastor, vamos... todo esse assunto de escatologia é muito baseado na hermenêutica, não tem explicação, não tem base bíblica assim exata. Ah, Claro. sim. Toda a escatologia ela tem base hermenêutica, por interpretação, aí vão existir várias interpretações para qualquer lado. Sim, aí, é verdade. Aí entra, porque pós-tribulação, pré-tribulação, Isso. até o fim vai existir esse tipo de discussão, mas se encontra base bíblica para explicar tudo, através da hermenêutica. Por isso que tem que dar uma olhada e identificar exatamente. Eu ainda não estudei isso em detalhe. Uhum. A gente estudou, mas estudou não tão profundo também a respeito, mas a gente tem material que a gente pode dar uma pesquisada para trazer uma coisa assim mais ou menos aclarada, né? Não com certeza. Não que a gente tenha a resposta para tudo, mas pelo menos uma coisa assim mais aclarada, né? Para a gente entender melhor. Mas de qualquer forma, como o senhor estava falando, o senhor acredita numa posição, mas vão haver várias outras posições. Ah, sim, sim, isso é verdade. Essa parte de escatologia é aquilo que a gente já viu, assim. Tribulação, arrebatamento, tem várias linhas de interpretação. E você vai encontrar base bíblica para explicar tudo agora. Qual que está certo? Aí você crê naquilo que te convence, né? Não é... Aí, qual realmente é certo, a gente só vai saber naquele grande dia. Com certeza. É verdade. Mas é isso. Mas, graças a Deus, foi uma bênção. Tivemos aí várias pessoas aí participando conosco. Estou vendo aqui 11 participantes, graças a Deus, glorificado seja o Senhor. O curso está sendo assim, bem procurado, bem aceito pelos irmãos. Estamos aqui aprendendo juntos, né? Estamos aprendendo juntos. Com certeza. Amém? Glória a Deus. Amanhã eu vou estar lá pregando na igreja sobre a rocha, naquela campanha de 12 dias. Eles estão fazendo uma campanha de 12 dias para os 12 meses do ano. Cada dia é um pastor convidado. Amanhã eu vou estar lá pregando na igreja sobre a rocha à noite. O culto às 7h30. Vamos estar lá amanhã. Já estamos aí com a mensagem pronta, preparada, para Deus nos usar pela sua misericórdia mais uma vez. Amém. E essa semana, para mim, está bem puxado, que eu prego amanhã sobre a rocha, prego domingo de manhã na igreja Betel, do pastor Elcio, em espanhol, e tem que pregar à noite na nossa. Deus tem que nos dar
bastante inspiração para cumprir com tudo. Deus está usando o senhor, pastor. Glória a Deus. Vamos, estejam aí orando para que Deus nos ajude, abençoe, nos use, para trazer uma palavra de bênção para os irmãos, de despertamento, porque o tema lá sobre a rocha é desperta, ó tu que dormes. Então, é uma palavra de restauração, de despertamento, de avivamento, buscando um novo tempo, né, de uma relação com Deus. Né? E lá do pastor Elcio, ele disse que o tema lá é falando das primícias como um compromisso com Deus para um novo ano. Né? Só tema fácil de... Rapaz. E o de lá ainda é espanhol. Aí eu vou ter que dar uma estudada aí para poder rebater a mensagem comigo mesmo, para poder estar lá com os irmãos. Né? Mas vai ser bênção. Tenho certeza que Deus vai nos usar. Mas eu careço aí das orações dos irmãos, que os irmãos estejam orando por nós, para que... Pensa, pastor. Mas, Té, seu microfone está desligado. A senhora quer falar alguma coisa? Ela está tentando falar alguma coisa, irmã Esther. Ah, sim, tudo bem, Beth? Está desligado, irmã Esther. Aperte aí seu microfoninho para abrir. Abriu, irmã Esther? Toque na telinha. Isso, abriu. Sim, irmã Esther. Bíblia em espanhol, o senhor tem Bíblia em espanhol e ajuda bastante, né? Lá não, tenho sim. Está preparado, né, pastor? Aqui tem Bíblia em espanhol. Né? Deus dá graça. Então... Estou orando por ti, pastor, para que Deus... Também, irmão. Nos coloque aí na presença de Deus em oração para que o óleo desça sobre a nossa cabeça mais uma vez. Vai ser bênção, vai ser fogo, pastor. Em nome de Aleluia. Jesus. Vou estar lá amanhã também. Eu estive na segunda e vou estar lá amanhã também, pastor. Amém. Hoje eu só não fui por causa do curso. Amém. Tá bom, que bênção. Pastor, Oi. A minha amiga Yara apareceu à igreja no domingo. Irina. A paz, Irina, como vai? Tudo bem? Sim, a sua amiga esteve domingo no culto, ela participou do culto, no final eu conversei com ela, já expliquei tudo a ela, como seria o procedimento, então vamos aguardar que ela continue vindo, né? Ela disse que quer tentar trazer o esposo dela também para estar na igreja. Amém. Então, eu já conversei com ela, já expliquei como seria o passo a passo, né? Para poder, então, mediante a frequência dela, mediante o curso que aí nós vamos dar para ela de orientação sobre o batismo, aí nós, então, marcaríamos o dia para efetuar o batismo, tá bom? Amém, pastor. Ela já esteve lá e a gente já conversou sobre isso, amém? Amém. Eu não estou a conseguir participar nos cultos porque já comecei a ter contrações, então tenho que estar em casa. Mas você estava acompanhando o culto pela internet? Sim. Peço que possam me cobrir em oração, porque já comecei a ter contrações. São 8 meses, mas já tenho contrações. Ok. Tá bom. Vamos orar, então, antes da gente fechar aqui a sala. Querido Amém. Deus e amado Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse período que aqui passamos na tua presença, aprendendo da tua palavra, Senhor, para que possamos nos aprofundar em águas em que o Senhor nos leve, conduza pela tua vontade para o nosso crescimento espiritual e o fortalecimento da nossa fé. Obrigado, Senhor, pela classe de hoje, obrigado pelos nossos irmãos que estiveram participando conosco, para que juntos possamos estar aprendendo essa palavra tão maravilhosa e tão poderosa, Senhor, que fortalece-nos espiritualmente. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esta classe. Oramos agora pela nossa querida irmã Irina, Senhor, que está grávida, a ponto de ter o seu bebê, né, dando sinais de contração. Meu Senhor, toma ela nas tuas mãos, guarda, protege, cuida desta criança que está sendo gerada. Prepara, Senhor, ali
o momento em que ela será submetida à mão daqueles médicos para ter essa criança. Que não sejam eles, mas que os anjos do Senhor sejam por ti enviados para aquela mesa cirúrgica, para aquele local, para que quando essa criança nascer, ela possa nascer saudável, perfeita, e a tua serva, Senhor, ser totalmente fortalecida e restaurada em ti. Abençoamos, ó Deus, e repreendemos toda e qualquer ação contrária a esta gravidez, a esse processo. E declaramos, Senhor, a bênção de Deus sobre a vida da irmã Irina, sobre essa criança no seu ventre, que ela já se sinta amada, acolhida e desejada e esperada, Senhor. Abençoa o seu esposo, a sua filhinha, e essa criança venha para somar e acrescentar alegria nesta família. Assim oramos e a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe, minha irmã. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite. E amanhã, um dia de vitória na presença do Deus Altíssimo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.